Inicialmente, eu perguntei sobre a verdade e eu tenho aqui uma função social de buscar, através da informação, também educar. Sim. Então, pelo que você está falando aqui, essa informação ela possa chegar para aquele que nos assistem, olhar o lastro. Porque muitas das vezes o cara é de esquerda, mas não tem um lastro de esquerda, às vezes o cara é de direita, não tem um lastro de direita, e aí cai na narrativa que você estava falando anteriormente. Então, assim, a função também de educar é conscientizar o cara que vai lá na urna. Pô, calma aí, o cara tá falando que defende as mulheres, mas ele bate na mulher dele. É a mesma coisa do cara que falar que é de direita, mas não tem princípios que norteiam o que forma uma pessoa de direita. Aprofundando um pouco essa discussão agora mais em uma questão de política de Estado, Ok. eu quero trazer aqui uma discussão sobre educação, biodiversidade econômica e segurança pública. Ok. Tá? Quando nós pegamos a educação, que é a base de qualquer sociedade de primeiro mundo, nós percebemos índices muito ruins quando condicionados ao estado do Amazonas, que é um dos grandes PIBs, uma das maiores riquezas do país e quiçá do planeta, pelo que nós temos aqui de biodiversidade. Coronel Menezes, agora candidato. Primeira vez que você veio aqui, você era pré-candidato. Coronel Menezes, candidato a deputado federal. O que o coronel tem enquanto matriz de desenvolvimento para a educação do Estado sair desse estágio que nós estamos nos encontrando hoje, que não tem um ensino tecnológico, não tem um ensino nos interiores. Como que o Coronel Menezes pretende, se eleito, desenvolver a educação no Estado do Amazonas, contribuindo, obviamente? Gostei. Só para encerrar, eu vou responder essa pergunta objetivamente, mas para encerrar, para fazer um sum up, como a gente fala em inglês, um resumo da pergunta anterior, que você falou de direita e de esquerda, o bem e o mal, eu quero dizer o seguinte: o Vorcaro conseguiu mostrar para a população brasileira que tem corrupto na direita e na esquerda. Então, a corrupção, ela não é só de um partido ou de um segmento ideológico. Tem corrupto na direita e na esquerda. Então, na direita não só tem santo. Tem pessoas que têm desvio de caráter lá e cá. Eu diria que tem mais batedor em mulher na direita do que na esquerda. Isso aí eu não tenho dúvida, é só você ver hoje no Amazonas. Quem se diz de direita bate mais em mulher do que quem está na esquerda. Então não tem santo. Que loucura, né? Que loucura, que loucura. Agora, voltando, como é que a gente melhora a educação? Vamos começar assim. Em primeiro lugar, você tem que colocar na secretaria, tem que mudar a mentalidade. A gente não pode deixar a Secretaria de Educação do Estado, da Prefeitura, né, na mão de uma pessoa que não seja da área de educação, na mão de uma pessoa seguindo as diretrizes de quem está comandando aquela cadeira, seja o prefeito, seja o governador ou o presidente. Você não pode eleger um governador, vou repetir, um presidente e um prefeito que não acredite na educação. Porque se esse cara não acredita na educação, se esse cara, você vê que ele não teve uma educação de qualidade, se ele não trilhou esse caminho e ele ganhou a vida dele fazendo cruzeta e maracutaia, meu irmão, que país tu vai ter? Que governo tu vai ter estadual? E que prefeitura tu vai ter? Tu não tem educação. Então a educação de qualidade começa quando você que está aí elege o majoritário. Aí tu fala, não, peraí, esse camarada... Ou às vezes, o cara às vezes não teve uma educação, mas ele sabe que aquilo é importante. Segundo ponto, tu não pode dar uma secretaria de educação, seja ela, repito, do município, do estado, da União, para uma pessoa gerir.
uma pessoa que está comprometida com o bolso dela e não com o futuro daquele estado, daquela prefeitura, daquela nação. E aí eu quero resumir, agora, para a gente não ficar num espectro muito grande, a sua pergunta, quero falar do meu estado. Você não pode dar uma Secretaria de Educação com um orçamento bilionário que tem na mão de um empresário. Não pode. Também a prefeitura não pode fazer isso. Porque o empresário vai pensar no bolso dele. Ele não vai ter planos, não vai ter programa, não vai ter, dentro desse projeto, ele não vai dar uma boa comida, quando eu falo não vai dar, ele não vai investir no esporte, não vai ter um projeto para aquele estado, porque ele está pensando no bolso dele. Então, quando você faz isso, você acaba a educação do estado. E quando você politiza demais a área da educação, outras áreas, mas a educação, a diferença da educação para a segurança, para falar para você, é que a educação não mata. Ela não mata fisicamente. Ela mata por inanição do povo que não vai ter a capacidade de pensar, de ter senso crítico, e vai ser um povo, entre aspas, né? Vamos colocar assim, vamos falar, burro, que aceita tudo, que fica mais fácil de ser dominado. Que aceita R$50 no voto. Aceita R$50, uma cesta básica. Uma rabeta. Uma rabetinha, e ele acha que o governante está dando aquilo para ele, assim, do dinheiro dele. Não, é do seu dinheiro. E o governante não está fazendo mais do que a obrigação dele. Então, eu diria assim, o político tradicional, e aí a gente vai falar, os caras vão me bater, mas aquele cara que vive da política por muito tempo, quanto tempo esse cara está falando de boa educação no nosso estado? Nós somos o último na educação. Então, tu vê o que ele fala não condiz com a realidade. Volta naquilo que a gente estava anteriormente. Exatamente isso. Na realidade, ele não quer investir no futuro da educação, porque povo burro é fácil de ser manipulado. Povo inteligente, quando a gente fala inteligente, é com senso crítico. Fala, peraí, será que esse cara, da maneira que ele está falando, será que ele está defendendo realmente a família? Ele tem família? Não vai votar nele. Então, o político, sim, o cara que muito tempo na política, ele não quer mudança, ele não quer essa mudança. Entendeu? Não quer essa mudança. O estado do Amazonas tem um problema, e eu vou concluir com a resposta agora. A maioria dos políticos antigos, eles só sobrevivem no interior do estado. Por quê? Vou fazer essa reflexão. Por quê? Os votos são sempre do interior que decidem. Por quê? Será que o pessoal lá é desprovido de alguma massa cinzenta? Ou é porque realmente os políticos tradicionais não investem na educação que liberta, que dá senso crítico para essas pessoas não escolherem exatamente esses políticos? Eu deixo aqui a reflexão. E aí eu vou falar da história de sucesso que deu na minha vida. Eu sou aluno de colégio militar, e o colégio militar, ele te dava uma educação de qualidade, o professor era tratado com respeito, com disciplina, ele me cobrava. As provas, não tinha esse negócio não, se tu não estudasse, tu não ia passar. E o Estado não fazia você de coitadinho, dizia, não, mas vamos aproveitar, porque a gente não pode reprovar o coitadinho. Quando você faz isso, quando o Estado faz isso, seja ele prefeitura, o Estado ou a União, ele está minando o futuro do teu filho. Porque a gente não constrói líderes. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou mudar a palavra. A gente não forja líderes passando a mão na cabeça deles. O diamante, ele não é aquela pedra bonita, ele é uma pedra bruta, que precisa ser forjado no fogo, né? na alta temperatura, para poder se tornar aquele diamante. E assim somos nós, seres humanos, aquelas pessoas que têm sucesso na vida, elas não são forjadas com passagem de mão na cabeça, elas são forjadas no deserto, nas dificuldades. E a gente não vê o nosso povo
tendo essa dificuldade. Não, só ensina para ele 2 mais 2 que tá bom, a gente passa ele. Não, você não cumpriu, meu irmão. Ok, fica reprovado aí. Ó, a gente não pode, a régua é 7. Não, bora baixar a régua agora para 5. Tu está acabando com o futuro desse país, desse estado. E é isso que uma certa ideologia sabe fazer muito bem. Tratar os outros como coitadinho, para que eles possam estar bem. O filho deles estão fazendo faculdade no exterior. E os teus filhos, o legado deles é ficar dependente de bolsa e auxílio para o resto da vida e toda a tua geração também. Então, a minha ideia, uma proposta básica, é ensino profissionalizante. Eu fui nos Estados Unidos, quando eu morei lá, eu vou colocar uma metáfora aqui para concluir. O meu carro quebrou uma peça. Aí o cara falou, o senhor tem que ir naquela rua ali de carro, que ali tem 50 oficinas, o senhor escolhe qualquer oficina. E aí eu escolhi uma oficina, parei, aí falei para o cara, olha, conserta aqui o motor que está com esse negócio. E naquele momento, por coincidência, estava chuviscando e o limpador de para-brisa do meu carro, que em inglês chama-se Windshield Wiper, que é o limpador de para-brisa, estava assim arranhando. Aí eu falei assim para o cara, meu irmão, ó, tu dá uma olhada aí no motor, mas se tu puder consertar aqui, tu conserta também, te coloca no mesmo pacote. Ele falou para mim assim, Charles, olha, chefe, aqui a gente só conserta motor. Se o senhor quiser consertar o seu Windshield Wipers, o senhor vai lá naquela outra oficina. Eles são técnicos. E aí, eu quero concluir dizendo para você o seguinte, né? Se é educação de qualidade, eu vou investir, e meu discurso será contundente com isso. Educação técnica, porque às vezes você tem diploma, mas não tem trabalho. Porque tu sabe estudar, mas tu não sabe trabalhar. São 2 coisas diferentes. E colocaria colégios militares no interior. Entendeu? Reforçaria. O Lula, sabe o que foi que o Lula fez? Acabou o projeto de colégio militar nos estados. Esses caras não querem te dar educação para tua família, rapaz. Entenda isso. Ideologia. Por quê? Que é interessante que você emburreça cada vez mais para que eles possam continuar no poder.